Fala, meu povo, fala pessoal, tudo certo? Eu estava aqui fazendo a minha meditação aqui na palavra e estava assim pensando, analisando a nossa vida, e me bateu vendo o apóstolo Paulo escrevendo aqui para Tito. Me bateu uma saudade, me bateu assim uma lembrança dos nossos tempos bons de igreja, sei lá, de 15, 20 anos para trás. O que eu quero dizer assim, não estou acusando e nem denegrindo a imagem de hoje da igreja, dos pastores, dos obreiros, mas há, sem sombra de dúvida, uma diferença muito grande na dedicação à ministração da palavra, na preocupação na ministração de um culto espiritual e voltado com aquele tema de ensinamento, com aquele tema do culto de instruir os crentes a servir a Deus de verdade, a negar-se a si mesmo, a sua natureza de ser humano, de pecador, e obedecer e seguir os ensinamentos de Deus, da palavra de Cristo Jesus. Veja bem, é uma crítica que eu quero fazer, mas não é uma crítica para ofender, mas é uma crítica assim para relembrar que nós estamos vivendo num tempo em que os nossos cultos hoje, me perdoem, eu sei que tem gente que não vai gostar, muitos não vão gostar de eu dizer isso, mas os nossos cultos, as nossas igrejas, elas estão mais voltadas para trabalhos de departamentos, festas de departamento, e não há mais um tempo, não há mais um culto. E isso em vários lugares, em todos os lugares, a gente vê isso aí. Não há mais como antes, no passado, em que a gente tinha 3, 4 dias, incluindo o final de semana, de estudo da palavra, para instruir o jovem, para instruir o crente novo convertido, para instruir o crente já antigo dentro da igreja, a perseverar em servir ao Senhor. E é isso que está faltando nos dias de hoje. Daí a gente vê obreiros que não têm compromisso com o ministério, com a igreja, e não têm compromisso principalmente com a palavra de Deus, no seu comportamento, no seu falar, no seu agir, no seu viver. Há uma falta muito grande de instrução por parte dos pastores de hoje, dos obreiros, dos crentes que precisam administrar a palavra de Deus na igreja. É uma falta muito grande. Nós estamos apenas falando sobre bênção, você vai receber bênção, Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar, Deus quer fazer você feliz, Deus quer fazer a tua vida mudar da água para o vinho. Você vai deixar de sofrer, você vai deixar de viver uma vida de pobreza. É isso que está sendo ensinado na nossa igreja. Mas olha que palavra maravilhosa que eu vou ler aqui, que não é mais ensinado e que o apóstolo Paulo estava ensinando aqui. Os crentes a viverem isso. E infelizmente nós estamos vivendo tempo em que não há mais essa dedicação. Eu vou só mudar aqui um pouquinho. Não há mais então uma dedicação à instrução da palavra, ensinamentos, culto de ensinamento.
de comportamento do verdadeiro cristão. Não há, não há. Os crentes estão largados, abandonados, só para vir participar nos cultos. Entra culto, sai culto, e Deus vai abençoar, campanha disso, campanha daquilo. Mas aí às vezes a pessoa está com a vida estragada espiritualmente e ela não ouve uma palavra de conversão do caráter, da alma, do espírito, da vivência correta para ser um instrumento, para ser servo de Deus, para ser uma serva de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, aliás a Tito, quando ele institui Tito a instruir, a ensinar a igreja onde ele colocou em Creta lá, para que ele fosse obreiro daquela igreja. Ele diz assim, ó: tu porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, olha que ensinamento para os idosos. Ah não, mas hoje na igreja não pode falar para o idoso, porque ele já é um crente experiente, ele já é um crente maduro, ele já é um crente antigo. Não, crente idoso, obreiro, membro idoso na igreja também tem que ser instruído. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, seja temperado, seja manso e humilde, não seja nem agressivo e nem demasiadamente desleixado, mas que seja temperante no seu proceder, no seu viver, no seu falar, nas ações que vai tomar. Temperante, respeitáveis, idosos que sejam respeitáveis e sensatos, sadios na fé, no amor e na constância, ou seja, sensato em tudo que for fazer, em tudo que for que compete a ele como uma pessoa idosa, como uma pessoa que tem conhecimento da vida, sensato, prudente, sadios na fé, convicções na fé, idosos que não têm dúvida da fé, e os que têm é porque não estão baseados na palavra, não estão baseados em Cristo, não têm uma vida estruturada na fé. Então sadios na fé, no amor aos outros dentro da igreja, aos de fora, amor e na constância ali, ó, constante como um idoso crente, como um idoso servo do Senhor, uma idosa, seja que for, constante. Quanto às mulheres, agora as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Olha o apóstolo Paulo instruindo Tito para que lembre dessas pessoas idosas, não apenas os novos, não apenas uma parte de pessoas, para que ele venha instruir como crente verdadeiro, para ser crente verdadeiro, mas ele está instruindo idosos. Ah, mas não pode falar dos idosos, irmão Luiz, o idoso já tem o conhecimento, já tem a vida. Não, o apóstolo Paulo está dizendo para Tito: olha, Tito, instrua os idosos, os homens, instrua as mulheres idosas, para que todos sejam sérios em seu proceder. Aí vem o capítulo 4 de Tito 2, que o apóstolo Paulo começa a instruir os jovens. Primeiro ele instrui, o apóstolo Paulo manda ele instruir os idosos. Olha só, são todas as classes que nós temos dentro da igreja que precisam ser instruídos, mas que não são mais instruídos por essa palavra de bênção, de prosperidade, disso, daquilo, mas não é uma palavra de ensinamento mais hoje dentro da igreja. Não há, poucas igrejas que você vai que tem um culto de ensinamento, de instrução. Capítulo 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, amarem ao seu marido e aos seus filhos,
ensinando elas a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Instrução às jovens, as mulheres que instruam, mais velha que instrua as jovens. Será que hoje nós estamos vivendo esse tempo? Nós estamos vivendo tanta perdição entre os jovens homens, as jovens mulheres, meninas, porque falta hoje uma cabeça do pai e da mãe estruturada na palavra, estruturada em Deus, que respeite primeiro a Deus, que honre primeiro a Deus, para depois ensinar os filhos a respeitar a sociedade, o pai, a mãe, a igreja e principalmente a palavra de Deus. Há uma deficiência hoje nos novos pais, seja a mãe, seja o homem, o pai, falhando no seu comportamento como crente para instruir, para ensinar os filhos. E o apóstolo Paulo estava mandando Tito ensinar eles. Instrua as mulheres a ensinarem as suas filhas, as jovens, que sejam sensatas e honestas e boas donas de casa, bondosas. Versículo 6, quanto aos moços, olha quanto ensinamento tem aqui, que hoje em dia nós não vemos mais na igreja, mas que no passado, quando eu falei agora há pouco, no passado ficava-se 3-4 dias direto na igreja tendo cultos de ensinamento, 4 dias de instrução da palavra, de ensinamento, congressos de ensinamento. Hoje é congresso de departamentos da igreja. Antes era congressos de ensino da palavra. 4 dias de culto, e enchia a igreja. Vinha pastores, pregadores cheios do poder de Deus pregar uma palavra de ensinamento, de instrução. E muitas pessoas se convertiam, aceitavam Jesus. A gente aprendia a palavra, a ser crente de verdade, a obreiro de verdade. Mas hoje não tem mais isso na igreja. Não tem mais. É poucas as igrejas que estão fazendo isso. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Pense bem antes de falar, de fazer, de pensar, de agir, criteriosos em tudo. Olha que instrução. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Versículo de número 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino, mostra integridade e reverência. O apóstolo Paulo está falando aqui para Timóteo, além dele instruir as pessoas, o idoso, a idosa, a moça, o moço, né, os membros da igreja, além dele ensinar, instruir, exortar essas pessoas, o apóstolo Paulo está dizendo para Tito, olha, torna-te, você Tito, seja você, torne-se você pessoalmente para as pessoas, padrão de boas obras. Padrão de boas obras. No ensino mostra integridade e reverência. Linguagem sadia e irrepreensível. Veja bem, não é que o irmão Luiz aqui está tocando o dedo, acusando. Mas irmãos, olha, hoje nós estamos vivendo um tempo em que só Jesus na causa. Misericórdia. O comportamento hoje dos membros, dos irmãos crentes, das irmãs crentes quando se reúne, dos obreiros, dos pastores, eu falo vivência, experiência e visão minha. Eu não estou falando que os outros me contam. Eu vivi e vejo essas coisas. A falta de reverência do comportamento, de linguagem sadia, irrepreensível, dos crentes dentro da igreja, fora da igreja e no grupo, quando há uma comunhão dos crentes, é só Jesus na causa.
Ah, irmão Luiz, nós temos que viver o tempo todo sério, sem poder brincar, sem se poder divertir, falar nada. Não, nós temos que ser prudentes, vamos brincar, vamos sorrir, vamos conversar, vamos interagir entre os crentes quando está em casa, quando está todo mundo reunido ali. Mas o problema é a reverência, é o comportamento como servo de Deus e como serva de Deus, que não há mais um comportamento assim, porque foi deixado para trás o padrão de ensinamento, de instrução, de cobrança do crente na igreja, que se comporte como homem de Deus, como mulher de Deus, como jovem santo de Deus, como uma jovem santa de Deus. Foi deixado isso aí para trás. E aí o apóstolo Paulo está dizendo para Tito: torna-te pessoalmente padrão de boas obras, e no ensino mostra. Quantos obreiros hoje nós temos na igreja que estão pregando o ensino verdadeiro, o ensino da palavra, estão instruindo? Quantos obreiros hoje na nossa igreja nós temos capacitado para pregar uma palavra de ensinamento, de instrução, de correção, não de correção de lenhar, mas de corrigir na vida espiritual? Qual é a dedicação dos pastores hoje à instrução, ao culto de ensino na igreja? Para que as pessoas... Ah, irmão Luiz, o tempo mudou, as coisas mudaram, tudo mudou. Não, pode o comportamento, o desleixo, a vida espiritual ter mudado na vida das pessoas e na igreja e nos pastores, mas a vontade de Deus não mudou, o padrão de Deus não mudou, a palavra de Deus não mudou. Deus não mudou, continua sendo a mesma exigência. O que era pecado é pecado, o que era errado é errado, não mudou. O que mudou é a nossa falta de dedicação à palavra de Deus. O que mudou é a nossa falta de dedicação ao Evangelho para viver uma realidade da palavra de Deus no nosso comportamento, na nossa vivência, no nosso proceder como membros, como crentes de Cristo Jesus, como membros da igreja de Cristo. E é por isso que está aí escandalizado dia após dia a igreja, o ministério, a palavra de Deus, o reino de Deus, porque uma coisa é a igreja, o ministério, o local que a gente congrega, e outra coisa é a palavra de Deus, o evangelho, o reino de Deus, a igreja de Deus. É completamente uma coisa, outra coisa. Mas os dois estão sendo escandalizados. O nosso ministério, a igreja que a gente congrega e o reino de Deus. A palavra de Deus está sendo escandalizada por causa do comportamento das pessoas que não são mais hoje ensinadas, instruídas. Ah, irmão Luiz, vamos botar as pessoas no banco da igreja, vamos amarrar elas e vamos forçar? Não. Vamos ser servo de Deus, crentes em Cristo Jesus, pregar com autoridade, pregar com alegria, pregar com graça, porque a graça de Deus, ela muda a vida e o coração das pessoas. Ela muda quando penetra no coração, porque a alma do homem, do ser humano, das pessoas, ela está sempre necessitada da presença e da graça e da glória de Deus. E quando o pastor, o obreiro, o presbítero, o diácono, o evangelista, quando ele está com a graça de Deus, cheio da graça, da glória de Deus, quando ele prega aquela palavra de ensinamento com instrução, com graça, com autoridade de Deus, aquilo atinge a alma da pessoa e muda a concepção. Mas não tem mais isso na igreja. Não tem. E aí vem o apóstolo Paulo instruindo. Eu estou falando porque eu achei maravilhoso, meditando na palavra, que eu estou parado aqui aguardando para me carregar o caminhão. E eu comecei a meditar nessa palavra. Então ele diz: linguagem sadia e irrepreensível. Para quê? Para que linguagem sadia e irrepreensível? Para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Meu Deus, quantos obreiros, quantos crentes, quantos pastores que já não há mais respeito por parte dos membros, de outros, de si mesmo ou da sociedade, porque eles mesmos não se dão respeito como crentes, não se dão exemplo como crentes.
Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de orarem. Aqui ele já está falando para os servos, trazendo um ensinamento para os servos, para os empregados, para quem trabalha, para quem tem o patrão, para quem tem quem é submisso a uma empresa. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de honrarem em todas as coisas a doutrina do nosso Deus. Honrar a Deus. O comportamento do empregado para com o patrão na empresa, para honrar a Deus. E quantas vezes a gente falha no nosso comportamento? Eu falo por mim, quantas vezes eu me flagrei em errar por me deixar me levar por comportamento de raiva, de excesso. Os problemas que há na empresa às vezes acabam levando a gente a se desligar, se faltar aquele momento de lucidez, e a gente acaba às vezes extrapolando na maneira de falar, na maneira de reagir com o patrão, com a empresa, e às vezes, mas é falta de consciência da gente, às vezes no momento de se submeter. Eu quantas vezes já fui omisso, já faltou submissão minha na empresa por falta de reverência. Quantas vezes eu fui falho com patrões, com gestores no meu trabalho aqui de motorista, mas por falta de erro, por erro meu, por falta de consciência. E a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos ter isso, reverência, ser fiel em todas essas coisas para o nosso Deus. Não é por causa da empresa, não é por causa do patrão, não é por ser puxa-saco, mas é para ser fiel por Deus. Então são coisas que a gente não tem essas instruções, esses ensinamentos mais na igreja. Mas por que de tudo isso? Aí que vem o principal, eu já preguei muitas vezes sobre isso, mas nunca sai da minha cabeça esse versículo, o versículo 11 do capítulo 2 de Tito, que ele diz assim, ó: por que de tudo isso? Isso é uma instrução, uma mudança da vivência do crente. Para quê? Porque ele é um crente, uma pessoa, um ser humano não crente, um ser humano que está mal educado na vida espiritual, mal educado por viver no mundo, por viver praticando as coisas erradas. Daí o apóstolo Paulo vem e diz assim para Tito: porque a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens, educando, veja bem, o homem é mal educado, o ser humano é mal educado a respeito do reino de Deus e da palavra de Deus, mal ensinado, mal instruído, porque ele está lá no mundão, na vida de pecado. Mas aí o apóstolo Paulo diz assim: porque a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, ensinando-nos, mudando-nos, educando-nos, para que renegada, para quê? Ah não, vou viver do jeito que eu estou, adulterando, prostituindo, mentindo, caluniando, fofocando, inventando. Não, reeducando, para que renegar, abandonar, deixar, para que renegada a impiedade, o comportamento ímpio, as ações más, as ações erradas, o comportamento errado. Então, renegado a impiedade, as paixões mundanas, a paixão pelas coisas mundanas, pela carne, pela natureza humana, pelos desejos mundanos das pessoas do mundo, das coisas mundanas que se passa na TV, que se passa nas mídias, nas redes sociais, na vivência, na empresa, na convivência com as pessoas do mundo, para que, então, renegadas paixões mundanas, vivamos no presente século uma vida sensata, justa e piedosamente. Para quê? Não é para viver nessa terra, não, para viver uma vida justa, sensata. Mas ali ele está dizendo, aguardando a manifestação. Olha aqui, ó, vou ler para não ficar nas minhas palavras. Diz aqui, ó: aguardando a bendita esperança e a manifestação do dia glorioso do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.
Esse viver que o apóstolo Paulo manda Tito ensinar aqui para a igreja, não é para viver aqui na terra como um bom crente para o pastor, para o ministério, para a esposa, para o esposo, para as pessoas. Não, 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 não. É uma consequência do nosso proceder para Deus. Porque fomos comprados, fomos resgatados para renegar as paixões mundanas, a vivência, o comportamento errado, a maneira errada de viver, de falar, de olhar e de pensar, para aguardar a manifestação daquele dia em que Ele vai voltar, arrebatar os que estão vivos ainda, buscar os que estão vivos, mas que estão aguardando o quê? Vivendo uma vida justa, sensata e piedosamente. Ele diz assim, a manifestação, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. O apóstolo Paulo estava mandando Tito pregar a palavra, instruir, ensinar com autoridade de Deus, como homem de Deus. Exortar, ensinar, instruir, para quê? Não para ficar nessa terra. Não para ficar curtindo a vida aqui nessa terra, dentro da igreja, entrando e saindo do culto, vivendo da mesma maneira. Não, sou crente, sou filho do pastor, sou obreiro, sou membro, culto e após culto, vivendo da mesma maneira, mas não tem a graça de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, não tem nada da parte de Deus que esteja dentro dele, aguardando a manifestação de Cristo Jesus para levar esse crente lavado, purificado, redimido para a eternidade com Ele. Então assim, eu tô fazendo esse vídeo porque me veio, quando eu comecei a ler o texto, meditar, enquanto estou parado aqui, me veio a lembrança de quando a gente participava da igreja no passado, 15, 20 anos para trás, que era 4, 5 dias de culto de ensinamento. Era tirado especialmente para ensinar os crentes a como ser crente agradável a Deus. Hoje não tem mais isso. Hoje o crente vive da maneira que quer, do jeito que quer, fala o que quer, se comporta do jeito que quer. E as coisas mais escandalosas que a gente vê entre os irmãos, alguém vai dizer assim, mas você está acusando, você está isso, você está aquilo. Pense o que quiser, meu irmão. Eu só estou relatando o que a Bíblia diz que as pessoas são, e é o que eu vejo. É o que eu vejo, não estou julgando nem condenando ninguém. Até mesmo porque eu falar essas coisas não é julgar. Porque quem julga é Deus. Eu apenas estou relatando o que está escrito na Bíblia e fazendo uma alusão do que é o que nós vivemos. E se eu não puder dizer o que a Bíblia está dizendo, então não adianta pegar a Bíblia e ser obreiro, porque eu como obreiro tenho que falar o que está escrito na Bíblia. E o que está escrito na Bíblia que é errado na minha vivência, na vivência do meu amigo, do meu próximo, do meu irmão na igreja, eu tenho que falar. E não é questão de acusar, não é a questão de julgar, não. Porque a Bíblia diz que nós temos que julgar as obras más, sim. Nós temos que analisar as obras más, julgar elas, e ainda a Bíblia diz que nós temos que tentar conversar e convencer a pessoa que está fazendo a coisa errada. Agora, se ela não quer, aí já é outra história, mas eu tenho o dever, como obreiro, de relembrar, de instruir. Quem sabe quem está ouvindo aqui essa palavra vai, meu Deus, é verdade, a minha vida está desse jeito, eu não estou mais me dedicando à palavra de Deus, à obediência. Então, irmãos, vamos ser fiéis a Deus, não para nós viver dentro de uma igreja, não para nós viver dentro de uma placa de igreja, mas vamos ser fiéis a Deus porque Ele disse, aguardando a manifestação do dia glorioso de Cristo Jesus, a qual vai vir, a qual vai chegar este momento. Pode eu estar vivo ou não, mas vai chegar esse momento, o dia que Jesus vai voltar a manifestar e salvar os que estão aguardando. Como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 9 lá, que Ele vai vir a segunda vez buscar os que estão aguardando
aguardando a sua vinda, mas numa vivência justa. E o escritor aos Hebreus, no Hebreus 12, 14, 14, 12, uma coisa assim, não lembro, ele estava dizendo lá que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus abençoe, um ótimo dia para a tua vida, em nome de Jesus. Obrigado, irmã Tereza. Saudade da irmã Tereza Mello. Oi, irmã Tereza. Terezinha lá em Chopinzinho. Eita, coisa linda. Irmã Liette, minha vizinha, irmã em Cristo Jesus da igreja. Deus abençoe. Forte abraço para vocês aí. Quem mais vai assistir, um grande dia para vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus.